Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos convencionais da Gênese no Esboço Geológico da Terra, página 127, capítulo 7º. Aqueles que ainda não abriram, sintam-se à vontade e quiserem acompanhar. Estamos dando continuidade sobre os assuntos geológicos que pairam na Gênese, e são assuntos bastante técnicos, científicos, né? Falamos muito de ciência. A Gênese é uma das obras que mais aproxima-se da ciência através do Espiritismo, e ela nos traz altas reflexões. Agora, o que mais surpreende na Gênese não é o que está escrito, mas quando foi escrito, né? Então, quando nós pegamos que a Gênese foi escrita em 1868, né? Quer dizer, estamos falando de aproximadamente 170 anos, né, atrás, e algumas coisas permanecem atualizadas. Isso que é incrível, né? Então, demonstra a participação dos irmãos da erradicidade que ali estavam para dar algumas colocações e questões da alta ciência. Vamos lá. 13. O estudo das camadas geológicas atesta, conforme foi dito, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem sua história em diversas épocas. Essas épocas constituem o que se denominam os períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Contam-se 6 principais, designados pelos nomes de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Vamos falar de períodos geológicos, né? Então, dividido cientificamente em 6 principais períodos, né? Então, temos primário, transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano e atual. Mas antes disso, né, existe a palavra do estabelecimento da Gênese. Paulo, o que é Gênese? Gênese, no meu entendimento, é a criação. Muito bem, definiu bem. A Gênese é a criação. Então, olha a grandeza do significado do título da obra, né? Então, estamos entendendo que a criação passa por 6 períodos geológicos principais. Diluviano, vamos interpretar. O que é diluviano, Milton? Diluviano vem de dilúvio, da passagem de enchente. Chuvoso, alagado, Isso. né? Pós-diluviano, após os alagamentos. Então, perceba que a Terra passou por seca, por muita água, por congelamento, até chegar no seu equilíbrio. Isso é importante, é relevante. Então, até nós termos a geologia que permita a existência da vida humana e da marinha do jeito que ela é hoje, houve períodos de adaptação, em que a Terra passou, por exemplo, por submersão total, ou passou por ausência de água no seu estado líquido, pelo menos na superfície, né? Congelamento total, e passou por outras fases, né? E ainda assim não extinguiu a vida existente nela. Então, algumas formas de vida permaneceram existentes nesses pré-períodos para que pudéssemos chegar hoje, após anos e anos e milênios de evolução, ao ser humano do jeito que ele é hoje e aos animais do jeito que eles são hoje. Muitos foram extintos nesse caminho, outros foram formados, muitas características foram perdidas até nós atualizarmos o ser da forma que ele é. Perguntas? Irmão, uma dúvida da Gênese, mas quando foi escrito o livro. A ideia dos espíritos, né, e por Kardec,
foi mesmo esclarecer, trazer todos esses esclarecimentos da formação do mundo, porque naquela época não tinha muito, as pessoas não tinham muito conhecimento ou não? Não, não foi por isso. Foi provar a veracidade do Espiritismo. Porque naquela época havia muito estudo, muita filosofia, muita ciência, tanto que tudo que há na Gênese havia previamente sido estabelecido pelos cientistas da época e pelos estudiosos, né? A Gênese é uma compilação, mas convencer a existência de uma nova religião naquela época exigia critério. Como o Espiritismo une o tripé filosofia, ciência e religião, o pilar da ciência não poderia ficar muito bem estruturado se não tivesse a Gênese. Entendi. E aí, trazendo todo esse detalhamento, inclusive, né, até nas outras, em toda a passagem, também mostra que tudo isso só é possível se tiver um ser maior gerindo tudo. Na verdade, pensarmos sobre isso só é possível com a existência de Deus, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma, que quanto mais nós evoluímos o nosso intelecto, mais nós nos aproximamos da existência de Deus, porque não tem como ser um ser inteligente e discordar da criação. Luiz Gustavo. Boa noite a todos. Irmão, nesses períodos geológicos, onde ainda não havia o homem, ainda não estava inserido nesse contexto, o planeta ele estaria servindo de transição para espíritos? Poderia estar, tá? Mas não da sua forma material, né? Talvez no seu ambiente em outras dimensões, mas não da forma material. A forma material do planeta Terra, ela foi exclusivamente desenvolvida e concebida para espíritos dos seres encarnados na Terra, o ser humano. Por isso que você tem, por exemplo, uma porcentagem de oxigênio, de CO2, de nitrogênio, enfim, as moléculas daquilo que você respira, daquilo que você consome, daquilo que você utiliza, são ideais para a sua existência, né? É por isso que o desenvolvimento do ser casa tão perfeitamente com o desenvolvimento do orbe. Obrigado. Eu que agradeço. Rui? Boa noite a todos. Meu irmão, aqui fala da Gênese, fala a Gênese segundo o Espiritismo. Também, além de estar dentro da ciência que já foi constatada pelos estudiosos, segundo o Espiritismo, porque também tem pitadas de casos direcionados ao Espiritismo, aos espíritos? Segundo o Espiritismo, porque a ciência ela nunca é detentora da verdade absoluta. A ciência ela é verdadeira de acordo com a sua visão. Nesse caso, o estudo da Gênese segundo o Espiritismo, né, segundo a visão dos espíritos. É claro que ali tem pitadinhas de coisas mais avançadas. E o difícil não é encontrar as informações, é organizá-las de uma forma lógica. Então, a Gênese é um livro que hoje, por exemplo, ainda serve para alguns cientistas como base de estudo, né? Tem pessoas não religiosas que utilizam a Gênese como base de estudo para entender algumas questões relacionadas à ciência. Entretanto, nos dias atuais, a Gênese ela é vista como um livro avançado, porque ninguém mais filosofa, ninguém mais estuda, então todo mundo acha difícil. Tanto que você pode observar que quando o médium falta no domingo, causa desespero nessa casa, né? Porque todo mundo vai ter que fazer o estudo da Gênese. Quando falta na segunda, não causa. Porque o livro dos Espíritos é a obra interminável, mas a Gênese assusta. Por que ela assusta? Porque os termos ali mencionados e a forma como são mencionados são com uma linguagem de uma profundidade que não são fáceis de serem interpretados. Perfeito? Vamos lá. Boa noite a todos. Irmão, com a extinção dos dinossauros, sobrou algum desses animais que fazem parte dos animais de hoje? Vários. A ciência já comprovou, né?
os crocodilos, algumas espécies de peixes, até grandes mamíferos, né? São adaptações de várias espécies que viviam naquela época. Insetos, né? Vamos seguir o texto. Terrenos formados durante cada período são também chamados terrenos primitivos, de transição, secundários e etc. Assim, se diz que tal ou qual camada ou rocha, tal ou qual fóssil, se encontram nos terrenos de tal ou qual período. 14. É essencial notar que o número desses períodos não é absoluto e que depende dos sistemas de classificação. Não se compreendem, nos 6 principais períodos acima designados, senão aqueles que foram marcados por notáveis modificações gerais no estado do globo. Porém, a observação mostra que muitas formações sucessivas foram produzidas durante cada um desses períodos. É por isso que são divididos em subperíodos, caracterizados pela natureza dos terrenos, o que leva a 26 o número das formações bem caracterizadas, sem contar as que provêm de modificações devidas a causas puramente locais. Bom, vou traduzir para os irmãos que não entenderam, né? Existem 6 períodos que derivam em 26, até a ciência moderna já chegou a maiores conclusões, um número maior de períodos, e nada mais é do que olhar as camadas da Terra, e cada camada, né, cada formação rochosa, cada profundidade é uma fotografia daquele momento vivido, né? Então, a Terra ela deixa essa impressão digital, né, que são as suas camadas geológicas nos períodos em que ela perdura. Pois não, Fabrício? Olá, boa noite a todos. A ciência já mostrou, né, mais ou menos uma divisão de 11 períodos hoje em dia, e naquele tempo eles não tinham uma divisão, né, em eras, né, ou em eons, né, que é a visão atual agora, que divide o tempo geológico numa escala que divide em 4 fases, né, mais ou menos, que são eon, era, período e época, né. Mas é importante destacar, né, naquela época, né, o avanço de se reconhecer que ainda iria se descobrir bastante coisa sobre isso, né, que ele fala nesse item 14, né, que ainda não são fixos, né, que depende muito da questão da tecnologia da época, né, de capacidade de perfuração e localização de fósseis e outros itens que foram sendo acrescentados na história graças ao desenvolvimento tecnológico da humanidade. Então, é importante lembrar sempre dessa questão que ele coloca, né, que a ciência é sempre uma coisa atualizada, né? É importante a gente acompanhar o desenvolvimento científico e entender como que o planeta foi criado para entender a nossa história de formação mesmo, até como espíritos. Kardec menciona que se o espiritismo em algum momento deixar de acompanhar a ciência, para que todos acompanhem a ciência e não o espiritismo. Olha que interessante. Mas, vamos puxar um gancho de reflexão e provocação dos céticos, que é o seguinte: os espíritos que tudo veem e tudo sabem não poderiam mencionar coisas que ainda não foram descobertas pela ciência da Terra? Se os espíritos são detentores do poder do extra-orbe, por quê que nós espíritos não mencionamos aos encarnados coisas que eles ainda não descobriram? Quem consegue me dar essa resposta? Eu creio, meu irmão, porque tem que ser descoberta pelos humanos. Seria fácil os espíritos vir aqui e mostrar a verdade. Então, elas tem que ser através do esforço, das pesquisas, das observações, para que possa ter o andamento. Lógico que os espíritos dão a intuição, dão o entendimento, mas o esforço e a busca tem que ser dos encarnados. Eu vou deixar o Afonso concluir, mas antes eu vou fazer vocês refletirem. Por que você
dar uma faca na mão de uma pessoa de 25 anos e não numa criança de 2? Não, é isso mesmo. Eu acho que o Rui foi bem feliz, que existe uma necessidade do conhecimento estar em acordo com a capacidade de se conhecer. Agora, se a gente tem vários pontos na Gênese em que são citados coisas que hoje nós consideramos aceitas pela ciência, como, por exemplo, o multiverso, o universo infinito, que na época ainda não se falava, o que se conhecia na época do universo era a Via Láctea, não se conhecia nem os que a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, eram considerados parte da Via Láctea. Depois, no começo do século XX, que foram confirmadas que estavam fora da Via Láctea. Então, o conhecimento ainda era muito pequeno em relação ao universo e à criação da Terra, para que se colocassem coisas novas ali, sem o ser humano ter capacidade de absorver. Acho que é essa questão que o Rui falou, bem certo. Eu gosto da forma com que você defende compaixão e categoria, irmão Afonso, a atual posição dos universos, da Via Láctea, e o que está dentro e o que está fora. Como se não pudesse, daqui 50 anos, alguém desmentir completamente aquilo que você está afirmando. E essa é a beleza da uranografia, né? Ela é tão distante, ela é tão hipotética, né? A margem de erro é tão grande que, por mais que avance a tecnologia, amanhã você pode descobrir que tudo aquilo que você estudou nada mais é do que um ledo engano, né? Uma falsa certeza momentânea, né? E eis a beleza da ciência. A ciência nos leva a caminhar. A única frustração, já deixo você falar, Bruno, a única frustração que a ciência causa nos encarnados mais atentos é que, por mais que você foque e desenvolva sua visão do orbe, do universo, do externo, do buraco negro, dos planetas, você não consegue desenvolver a visão para si mesmo, né? Então, quer dizer, o ser humano, ele chega na Lua e não chega no ego. Então, essa provocação, pode ver que o Livro dos Espíritos, a obra interminável, ele pega muito nesse aspecto, né, Rui? Será que o ego é maior que a Lua, por isso? Talvez derrubá-lo esteja mais distante, né, Afonso? Olha que interessante. Porque você é capaz de chegar na Lua com um foguete que voa, né? Olha que coisa absurda, né? Se você parar para pensar, você tem uma combustão, uma força, né? Quem gosta de física sabe o que eu estou dizendo, suficiente para te levar à Lua, e você não consegue ter uma força suficiente de conhecer o ego. E essa provocação no Livro dos Espíritos, a obra interminável, ela é tida porque o homem, ele prefere, né, conhecer o planeta. Uma sonda chegou ao Sol, né, recentemente, sonda solar, e não consegue conhecer a si mesmo. Então, volta às questões socráticas de pensamento. Pois não, Bruno? Boa noite a todos. Eu iria acrescentar ao que os irmãos disseram e complementar o que o professor falou. O conhecimento vai sendo dado ao homem conforme ele vai evoluindo moralmente, porque, de contrário, um homem extremamente intelectualizado, com baixa moral, é capaz de autodestruição. Só é dado aquilo que você sabe usar. Então, para nós espíritos, seria muito fácil chegar e falar, ó, não é essa molécula, não é essa fórmula, muda esse detalhe que você chega à fórmula mágica. Mas, sem o devido preparo, o ser humano não estaria pronto para utilizar as descobertas científicas. E quantas vezes na história da humanidade ele pegou fórmulas que foram realizadas ou formadas para curar e transformou em armas, né? Transformou em armas de destruição em massa, transformou em coisas para matar, né? Eu gosto da analogia da faca, porque a faca é aquela que, de certa forma, corta o pão, divide o pão, alimenta,
ajuda na agricultura, na agronomia, né, no plantio, e da mesma forma, essa mesma faca, ela mata, ela fere, ela segrega, ela é utilizada como uma arma de destruição. Então, a analogia da faca, ela faz bastante sentido, né? Como o ser humano utiliza o avanço para suas próprias conveniências. Então, é claro que eu sei que parece que eu estou saindo de geologia, mas não adianta você conhecer a formação rochosa da Terra e não conhecer a sua própria formação. Então, é por isso que nós fazemos essas pontes, né? Vamos lá? Estado primitivo do globo. Para um pouquinho, Ângelo. Estado primitivo do globo. Qual que é o estado primitivo do globo, Paulo Lutz? O estado primitivo, ele nasceu com uma bola de fogo, né? Depois ele foi solidificando e foi evoluindo. O estado primitivo não é o atual? No outro sentido, né? Estão falando o estado sólido da época, que era líquido. O estado atual psicológico, tudo é bastante primitivo ainda. Eureka! Estamos falando do estado do globo, não do homem. Então, vamos entender. Quando eu falo do estado primitivo do globo, estou falando de onde o homem mora, da brutalidade da matéria, da geologia, da Terra, né? O homem, às vezes, pode, mesmo num globo não primitivo, pode continuar primitivo em sua habitação. Vamos seguir na análise. 15. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são índices certos de que a Terra, em sua origem, deve ter apresentado um estado de fluidez ou de moleza. Tal estado podia ter por causa a matéria liquefeita pelo fogo ou amolecida pela água. O fato da Terra ter uma forma que não é perfeitamente esférica, e estamos falando em 1868, né? Olha que interessante. Você imagina alguém com um binoclinho, né? Imaginar que aonde você vive não é plano, não é esfera perfeita, tem achatamento nos polos. Como, né? Aí eu vou mostrar algumas fórmulas matemáticas para vocês entenderem como. E compartilhando da visão dos atuais filósofos, inclusive brasileiros, né? Não é possível que você, aluno na escola, não consiga estudar a fórmula que esse cidadão com o binoclinho descobriu. Então, eu gostaria de convidá-lo a olhar o tamanho da sua ignorância, e o ser lá com uma lupinha descobriu que a Terra é achatada através das suas fórmulas, os seus teoremas, e aí você tem que decorar uma fórmula e tira 8,5. É inacreditável, né? É inacreditável. Só para configurar, né, o tamanho da ignorância humana. Mas voltando, mostrar que a Terra tem extremidades achatadas é sinal que em algum momento ela tinha uma flexibilidade, ou ela estava lava derretida, ou ela estava congelada, enfim, algo que influenciou no seu formato. E as outras categorias que ele menciona são os relevos, né? Então você percebe que tem montanha, tem planície, tem buraco, depressão. Então tudo isso nada mais é do que algo que estava flamejante e petrificou. Né? Então, por exemplo, como são formadas as erupções dos vulcões, né? No momento que eles entram em processo de erupção, aquela lava ela escorre pelas suas paredes e depois ela endurece. Ela forma verdadeiros montes. Isso com milhares e milhares de anos, em épocas muito hostis. Eu quero que vocês mentalizem uma época em que tudo era lava. Uma época em que a Terra vivia com constantes erupções. E a Terra ainda é um organismo vivo. Vocês têm vulcão em atividade, vocês têm terremoto, vocês têm furacão, vocês têm as enchentes, né, os maremotos. Então, olha como a Terra ainda, né, ainda
mostra a fragilidade da sua camada superficial. Porque eu sei que parece assustador o que eu vou dizer agora, mas nos últimos 500 anos, 1000 anos, é muito pouco quando nós pegamos a datação da época da existência da Terra. Então, de repente, a cada 1000, 2000 anos, a Terra pode ter um fenômeno, um evento de maior magnitude, é um organismo vivo. Se eu não acreditar em Deus, fica desesperador, né, isso, né? Porque você está em cima de uma casca que mexe, né? E mexe numa velocidade absurda, né? A velocidade de rotação é muito alta, né? É muito alta, que você não percebe. Pois não? Não, eu só queria colocar, né, essa importância dele falar sobre os polos serem achatados por causa da força centrífuga, né, de giro do planeta e a própria formação desse relevo, né, que produz rios, né, a possibilidade de ter água doce, né, na região dos continentes, permitindo a vida, né, sobre a parte terrestre do planeta. É muito importante todo esse equilíbrio, né? Se não tivesse a água também nos oceanos, ela ter essa forma disforme, né? Geoide, ela poderia produzir uma órbita diferente, então é um equilíbrio muito grande para que a gente conseguisse existir aqui nesse planeta. Então a gente tem que agradecer e conservar essa beleza toda aqui, essa perfeição que foi colocada. Professor Fabrício, vou provocá-lo. Existe vida porque há água ou existe água porque há vida? Eu acho, tendo em vista que existem formas de vida que podem até sobreviver sem água, né? Mas eu acho que a diversidade de vida, né, só é possível nessa questão com a água, não só a água no estado líquido, né, mas a água que está na atmosfera, né, que é tão importante para o equilíbrio da temperatura também do planeta, né? Existe vida como conhecem por conta da água, né? Então, vamos lembrar que o mundo era submerso, né? Existia as partes sólidas, mas não existia vida nela. E as cianobactérias, né? As olivinas minerais, tudo aquilo que é mencionado no início da existência, né? Então, as cianobactérias propiciaram as primeiras formas de vida, né? Lógico que eu vou falar de uma forma muito arcaica aqui, não vou entrar em profundidade, mas imagine uma bactéria que forma um plâncton, uma vida marinha, que se adere a uma rocha, que forma uma vida sólida, um limbo, um muco, né? E que depois evolui de um organismo simples, monoatômico, né? Para algo mais complexo. E que depois de animais anfíbios, répteis, mamíferos, ser humano, né? Então, olha o processo de evolução. E não necessariamente só que rasteja, né? Insetos, né? Estão nessas ligações. Então, dali aprendeu a voar, aprendeu a rastejar, aprendeu a andar, aprendeu... Então, olha que beleza, né? Como a Terra é incrível. Se você pegar a germinação de uma semente, é algo fantástico, né? O ciclo que Deus propiciou. Então, você tem uma árvore, essa árvore dá o fruto, esse fruto deixa uma semente, essa semente brota uma nova árvore. A forma que funciona a existência de uma floresta, então uma árvore ela vive, morre, apodrece e dá luz para que outra possa emergir, nascer e germinar. Os pássaros, né, semeiam, as abelhas, os animais polinizam. Então é tudo muito perfeito, é uma sincronia quase que harmônica, né? Como se fosse uma orquestra harmônica. E aí tem um animalzinho no meio chamado homem que tira essa harmonia. E por que que ele tira? Porque o macaco não tira. O macaco ele ajuda a natureza. E por que o homem, que é tão próximo, né, dessa evolução,
ele tira? Porque ele tem o livre-arbítrio. Porque ele já não está agindo apenas pela gestão do instinto. Então, olha, a gente sai da rocha e vai para a utilização. Rui. Irmão, nós temos, como foi dito, aí 6 camadas geológicas, né? É mais que 6, né? Sim, As 6 principais, as sim. principais. De onde vieram essas camadas? Vieram do centro, através das erupções que foram formando tudo isso? Imagina, Rui, você pegar uma superfície e passar ela por diversas intempéries distintas. Então, por exemplo, você congela, você derrete, você venta, você sopra, enfim, isso vai modificando aquele terreno. Então, os mesmos elementos, e mais alguns atmosféricos, reações químicas, reações mecânicas, né? Então, por exemplo, se você pegar o vidro é areia. Se você pegar a pedra é areia. Então, a mesma pedra que é o vidro, que é a areia, depende da sua forma, depende da sua condensação, né? Então, a natureza, ela expõe os elementos a diversas intempéries que criam plurais formações, entendeu? Seria as fusões a frio, na verdade. Também. Então, por exemplo, os rios, né? Como que se forma um rio? A água busca o espaço de menor resistência e ela vai corroendo as rochas, né? O leito, ela vai fazendo a formação, né? Dos rios. E aí esses rios, por exemplo, por que eles fazem zigue-zague, né? Porque eles vão corroendo, né? O seu leito, eles vão fazendo. Aí os animais também interferem, né? Os castores, por exemplo, né? Interferem na direção, no alagamento e assim sucessivamente. Então, as coisas funcionam de uma forma perfeita há milhares de anos. Inclusive, um dos problemas atuais é o degelo. Por quê? Porque algumas bactérias da história da humanidade foram congeladas nos polos. Então, nós temos ali, existe um medo da classe científica e da classe médica sobre, por exemplo, esses escaladores de montanha, de geleira, de glacial, que tomam aquelas águas transparentes que você vê nos filmes, né? É lindo de ver. Ou o próprio degelo, né? Porque no momento em que você consome aquela água, ela conservou vivo alguns micro-organismos que poderão impactar e reativar uma série de desconhecidos, né, de questões desconhecidas. Então, olha a complexidade disso, né? Aquelas regiões que nunca descongelaram, né? Que elas estão sempre congeladas, mas não é sempre. Um dia elas não estavam, né? Pois não. Como foi colocado aqui na própria Gênesis, né, Kardec, os átomos do início são os mesmos até hoje. Só muda a forma. Rui, você é o mesmo desde que você nasceu, só que você era pequeno, depois ficou forte, depois ficou velho, e assim sucessivamente. É um processo. A matéria, o Rui é o mesmo. A matéria, ela se transforma. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Lavoisier, muito bem. Proverbialmente se diz: não há fumaça sem fogo. Esta preposição, rigorosamente verdadeira, é a aplicação do princípio: não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer: não há fogo sem lareira. Você vê como está desatualizada a obra, né? Há fumaça sem fogo ou não? Hoje há. Pode me dar alguns exemplos? Gelo seco, por exemplo? Por exemplo, em shows usam muito, né? Não há fogo e tem fumaça lá. Gelo seco. Nitrogênio líquido. Olha que incrível, né? Muito bom, né? Agora, se ele invertesse, ficaria ainda verídico, né? Não há fogo sem fumaça. Mas sigamos o provérbio. Então, só demonstrando as atualizações. Pode seguir. Ora, pelos fatos que se produzem sob nossos olhos, não se trata somente de fumaça que se produz, mas sim de um fogo bem real, que deve ter uma lareira.
Este fogo provém do interior da terra e não de cima. O fogo deve ser interior. E sendo permanente o fogo, igualmente deve ser permanente o lugar onde se produz. Olha o nível de raciocínio para falar sobre o núcleo terrestre em 1868. Vocês estão entendendo que a data é muito distante em termos de avanço tecnológico? Sabe quantos anos que tem o computador que você usa? Você consegue usar a internet desde quando, Paulo? Uns 20 anos, mais ou menos, pelo menos. Sim, internet sim. Para fins comerciais, com certeza, né? Você consegue imaginar como era a vida há 100 anos? Imaginar, sim. E há 150 anos? Também, eu acho que eu tenho uma ideia pelo que a gente vê da história, né? E há 170? Olha que incrível, nós estamos falando há 170 anos, algum ser que certamente não teria dificuldade em estudar o teorema e tirar uma boa nota na prova, né, provocando novamente os jovens, chegou à conclusão que no núcleo da Terra existe um fogo eterno e ele causa esses abastecimentos externos. Hoje, o homem conseguiu cavar, se eu não me engano, 11 quilômetros, né? Que é o máximo que ele chegou de profundidade. Hoje, nós estamos em 2025, né? Naquela época, ele não cavaria nenhum quilômetro. Não tinha capacidade, não tinha tecnologia para cavar 150 nenhum. a 200 metros. Naquela época era o máximo que tinha se chegado. Na China, Obrigado. pesquisando Obrigado, Afonso. Então, nenhum quilômetro, né? 200 metros, muito menos que um quilômetro. Como ele chegou a essa conclusão? Olha o poder da inteligência, né? O raciocínio lógico que nos leva à reflexão, né? Ele descobriu algo científico através da filosofia, do raciocínio. Então, se eu vejo um fogo saindo, logo esse fogo vem do meio, e se ele sai várias vezes, logo ele é contínuo. Incrível, né? Há de também aplaudir algumas mentes que passaram pela Terra, né? Pena que são poucas, pouquíssimas. Você vai no final da história, o intelecto é uma cidade pequena, né? Onde moram ali, você não consegue sair de 12 pessoas. Você vai na 13ª, você volta para a 12ª, que levou a 13ª a pensar. Vamos lá. A Salvina colocou aqui uma pergunta. Qual era o objetivo dos espíritos superiores que trouxeram as informações contidas na Gênese para uma época que ainda não poderiam ser comprovadas ou utilizadas como forma de evolução? O objetivo dos espíritos ao trazer as informações que já existiam, né, como eu mencionei, existem algumas pitadas de questões que não existiam, é justamente comprovar a veracidade e a complexidade do espiritismo, né? O espiritismo nasceu em uma época em que o planeta era cristão, apenas católico, né, basicamente. Nós tínhamos já movimentos lutéricos ali, mas vamos unificar. Estamos falando de um mundo de uma só crença e religião, então, e a Gênese, ela vem complementar a obra de Kardec no sentido de não é um romance, não é uma ficção científica, não é uma filosofia romantizada, mas sim é uma religião séria, né, que possui um tripé, que é a ciência, a religião e também a filosofia. Então, o espiritismo ele precisava ser comprovado. Então, e além de comprovar o espiritismo, a Gênese ajuda muito o ser humano em seu processo de observação, né? No seu processo de evolução, de crescimento, porque, afinal, aquele que não conhece de onde veio e para onde vai, não pode também, né, seguir os seus passos no processo de evolução. O calor
que aumenta à medida que se penetra no interior da Terra e que, a uma certa distância da superfície, atinge uma temperatura muito alta. As fontes termais, tanto mais quentes, quanto maior a profundidade de sua proveniência. Os fogos e as massas de matérias fundidas e em combustão que escapam pelos vulcões, como por vastos respiradouros ou pelas fendas produzidas em certos tremores de terra, não podem deixar dúvida quanto à existência de um fogo interior. Paulo, você se recorda quando surgiu os carros a combustão, os motores a combustão? Foi na Alemanha em 1880, 1890, acho que é o primeiro veículo. Percebe que a Gênese, de certa forma, já está falando sobre combustão, já está. Então, percebe que são assuntos em evidência na época que deram diversas derivações? Né? Então, dali saiu obras filosóficas, religiosas, científicas, armas e assim sucessivamente. Interessante, né? Voltar ao contexto. Vamos lá. 16. A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade. Daí se deduz que a uma profundidade de 300 metros, o acréscimo é de 10 graus. A 3.000 metros, de 100 graus. Temperatura da água fervente. A 30.000 metros, ou 7 a 8 léguas, de 1.000 graus. A 25 léguas, acima de 3.300 graus. Temperatura a qual nenhuma matéria resiste à fusão. Daí até o centro, ainda há um espaço de mais 1.400 léguas. Digamos, um diâmetro de 2.800 léguas, que seria ocupado por matérias mantidas em fusão. O raciocínio, lógico que as medidas não estão exatas, já como se conhece da Terra na atualidade, mas o raciocínio é incrível, né? Como consegue atravessar do Brasil ao Japão, em termos de raciocínio, mostrando as temperaturas aumentando a cada determinada profundidade, até chegar no núcleo do seu estado líquido e depois ultrapassar para as outras camadas que retornarão às temperaturas originais. Né? Olha que legal. Né? E os seres humanos, como disse o Alfonso, eles na época não tinham cavado nem 300 metros. 300 metros vocês conseguem entender, né? São 3 quarteirões. Na época, acho que já deviam ter muitas minas de sal, né? Que se buscava sal, né? Mineral. Devia chegar a alguma profundidade parecida, né? Sim, existiam facilitadores, né? Caminhos, carvões, minas de sal também. A mineração é algo muito antigo, tá? Quando o homem descobriu o ouro, a ambição veio atrás dele, os diamantes da mesma forma, então muita coisa aconteceu nesse trajeto, né? Inclusive a descoberta do dinamite, né, o TNT, né? Ela veio justamente com o intuito de mineração, né, de conseguir estourar rochas e encontrar coisas preciosas. Quem sabe a história do TNT? Quem estudou isso na escola? Fabrício? Meu irmão. A descoberta está relacionada com o Nobel, né? Pois Inclusive. Você quer falar um pouco sobre isso, por favor? Você lembra de alguma coisa ou não? Não lembro muito as características, mas foi, né, o prêmio Nobel foi um invento, pensando nessa questão, né, de se redimir dessa questão de ter criado o explosivo, né, que causou uso em muitas guerras e tudo mais. Então, o prêmio que existe hoje tem essa relação, né, com essa invenção que abriu espaço para o ser humano, né, logicamente, chegar a profundidades muito maiores, né, romper com materiais e muito resistentes e conseguir esse desenvolvimento todo. Só queria lembrar, aproveitar para colocar aqui, a cada 100 metros hoje é mais ou menos
a temperatura aumenta 3 graus, né? É mais ou menos 33 metros, aumenta 1 grau. De profundidade é assim que é na nossa camada da litosfera. Nós temos um problema, né? Que infelizmente não precisamos mais cavar para aumentar certos graus. Existe um problema de aquecimento global, né? E aí, só para vocês entenderem a gravidade do aquecimento global, nós estamos falando nos últimos séculos coisas de 2, 3 graus de diferença média na Terra. Esses 2 ou 3 graus eles precisariam de alta profundidade, né, para nós atingirmos essas mesmas temperaturas. Então, isso mostra que é um desequilíbrio, né, diversas, né, não é só a camada de ozônio, mas o próprio comportamento humano, né, o efeito estufa, entre outros, né. Vamos imaginar que a Terra ela está produzindo em alta escala algumas poluições, alguns dejetos através do estado sólido e líquido e gasoso que fazem com que interfira no comportamento normal do autorresfriamento planetário, né? Esses desequilíbrios, eles voltam para a Terra, por exemplo, né, como um índice maior de câncer de pele, entre outras enfermidades que surgem cada vez mais avassaladoras na história. Meu irmão aqui fala de 1.400 léguas, né, que hoje você colocar 4 metros daria 5, 6 mil quilômetros de profundidade que ainda não foi utilizado para nada em nosso meio, né? Existiria algum tipo de vida existente nessas regiões? Logicamente, tecnicamente ou de forma real? Não, meu irmão, se você conseguir. Não, eu conseguiria as 3, mas nós não podemos revelar muitas coisas. O que já sabe-se hoje é que algumas bactérias e alguns vírus são capazes de sobreviver em condições adversas, né? Tanto que já consegue, por exemplo, estudar a possibilidade de vida em Marte, né? Consegue estudar outras possibilidades. Mas eu vou dar uma pequena dica, né, que a ciência já chegou a essa conclusão, que é mais fácil resistir ao gelo do que ao fogo. O fogo, ele, desde o princípio dos primórdios da humanidade, ele é um excelente esterilizador, né? O fogo, ele mantém o ambiente estéril, né? As altas temperaturas, elas pelo menos os organismos mais simples da vida, eles tiram a capacidade de continuar, de existir. Mas que o homem ainda busca esse conhecimento, né? Busca, mas não com tanto afinco, né, Rui? Porque se o homem tem o mesmo conhecimento do que tinha 200 anos atrás, com a tecnologia que ele tem hoje, sinal que talvez a preocupação em desenvolver um game esteja maior em descobrir o que existe dentro do planeta. Vamos lá. Se bem que tal não seja senão uma conjectura, ao julgar a causa pelo efeito, ela tem todos os característicos de probabilidade. E chega-se a essa conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente, recoberta por uma crosta sólida de espessura máxima de 25 léguas, o que significa apenas a 100ª-vigésima parte de seu diâmetro. Isso eu gosto, essa proporção é interessante. Então, a Terra ela é muito mais líquida, flamejante, do que sólida, né, nessa conclusão. Inclusive, nós já discutimos isso, né, que a parte agriculturável da Terra é menor ainda. Então, você tem 15, 20, 1 metro de solo que você utiliza para alimentar todos os seres do planeta. Olha que incrível, né? Então, se usa-se muito pouco, né? Você, às vezes, você parar para pensar, você não faz nem pressão na Terra, né? Você não deixa nenhuma pegada real, né? Sua pegada é absolutamente passageira. Vamos lá. Proporcionalmente,
tal seria menor que a espessura da mais fina casca de uma laranja. Ademais, a espessura da crosta terrestre é muito variável, pois há países, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que sua profundidade é muito pouco considerável. A alta temperatura das águas termais é igualmente índice da proximidade do fogo central. Aqui nós temos uma informação também um pouco já distorcida da realidade, onde diz que, por exemplo, as águas termais estão ligadas ao núcleo da Terra, enquanto a ciência moderna sabe que existem subnúcleos, né, que, na verdade, não necessariamente do núcleo central, existem lava, bolhas mais próximas da crosta que aquecem essas águas termais. Se assim não fosse, vocês estariam perdidos, né? Imagina, você está nadando, abre um vulcão lá e, enfim, não sobra absolutamente nada, né? Então, sabemos hoje com a ciência moderna, mas o raciocínio está certo. É a origem do mesmo fruto. A diferença é que existem camadas entre as camadas flamejantes. E também essa proporção ela não está exata, né? Hoje nós sabemos que o sólido é maior do que essa proporção. Ainda ele é menor do que o flamejante, mas a parte sólida é um pouco mais espessa que isso, só que em formas de rocha. Como nós descobrimos isso? Perfurando. A perfuração é que permitiu nós sabermos. O resto é tudo hipótese. Depois de 11 quilômetros, e olha que 11 quilômetros, estamos falando em mar aberto, nas fossas das Marianas, né? Mas depois de 11 quilômetros, tudo é hipótese. Você não sabe. Tem, mas não sabe. Então, por exemplo, quando eles fazem um ultrassom na sua barriga para ver o que está acontecendo, o médico chega a um diagnóstico, mas ele vai saber realmente o que está acontecendo quando ele abre. Então, eis a diferença dos aparelhos modernos para o que é real de fato, né? 17. Do que se expõe, torna-se evidente que o estado primitivo de fluidez ou de moleza da Terra deve ter tido como causa da ação de seu calor, e não da água. A Terra era, pois, em sua origem, uma massa incandescente. É aquilo que nós mencionamos, né? Então, imagine a Terra como algo que você acabou de tirar do fogo e que está maleável e depois ele resfriou, mantendo uma forma fixa. Fixa, temporária, mas fixa. Por que fixa, temporária? Porque isso vai corroendo com as intempéries, né? Mas fixa. Em virtude da irradiação do calor, deu-se o que se verifica com toda a matéria em fusão. Pouco a pouco, ela se esfriou, e o resfriamento, naturalmente, começou pela superfície, que endureceu, enquanto que o interior continuou fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão, que sai da fornalha todo vermelho e cuja superfície se apaga e se resfria ao contato do ar. Se for quebrado, encontra-se seu interior ainda em brasa. É basicamente isso, né? Então, nós vamos imaginar um meio flamejante, isso que dá vida à Terra, né, com uma capa resfriada. Basicamente isso. Inclusive, né, o solo ele acaba sendo a água, ela mantém-se em estado líquido, a própria fertilidade, enfim, muitas coisas que a Terra nos dá tem como propósito, origem, o fato dela ser flamejante em seu interior. Luiz Gustavo? Eu tenho lido alguma coisa sobre o núcleo da Terra que diz respeito à sua rotação. E parece que isso, segundo algumas matérias, essa rotação tem sofrido alguma mudança ao longo do tempo. O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso?
Tudo seria hipotético, né, Luiz Gustavo? Nós falarmos sobre a mudança. Sim, já existe especulações que o núcleo tem sofrido divergências, mas uma coisa é certa, tá? Só isso nós podemos mencionar. Se isso congelasse, se isso parasse, né, vamos imaginar que o núcleo da Terra resfriasse por completo, isso seria um problemão para os seres encarnados na Terra, né? Por conta do campo magnético, correto? Exatamente. Afonso, como que algo flamejante resfriando interfere no campo magnético terreno? Vamos lá, física, Bom, massa. como está muito bem explicado ali, conforme vai mais para o núcleo, é mais quente. Porém, o núcleo ele é sólido por conta da pressão. Ele tem uma temperatura muito alta, mas uma pressão muito alta também. Então, é um núcleo, é uma esfera sólida no meio de uma parte intermediária pastosa, que é o manto. Então, o núcleo ele pode girar nesse manto numa velocidade diferente da superfície da Terra. É isso que dá o efeito de magnético que a Terra tem. O Marte, por exemplo, perdeu esse efeito. Provavelmente, por quê? Porque o núcleo ele se consolidou com o manto e gira tudo na mesma velocidade. Então, você não tem uma diferença de velocidade. Como o professor disse, isso são teorias, né? Nós temos medidas indiretas desses efeitos, mas não medida direta, através de efeitos sonoros, da própria efeito magnético, a gente consegue identificar essas situações. Então, essa diferença dessa bola quente, porém sólida, dentro de uma massa pastosa, girando em velocidade um pouquinho diferente, é muito pequena diferença, mas o suficiente para formar esse campo eletromagnético que nós temos. E esse campo Excelente. eletromagnético é Só a principal adendo, Afonso. proteção para os raios solares que poderiam fazer mal à vida como nós conhecemos. Diga lá, professor. Um adendo, Afonso. Vamos lembrar da fruta abacate. É basicamente isso, né? Uma camada pastosa com uma semente dura no meio. Só que ela só é dura por conta da pressão. Se você tirar a pasta do abacate, como o Afonso disse, ela se torna pastosa também por conta da temperatura. Uma temperatura sem pressão a torna pastosa. Então, olha que interessante. O que mantém a Terra nesse campo magnético, no que mantém a Terra viva, até desculpa interrompê-lo, viu, Afonso, só por conta do tempo, é justamente uma diferença de velocidade, né, do seu interior com as suas camadas mais externas. E é incrível como tudo isso coincide em perfeita sincronia para que você tenha dia, noite, para que a temperatura fique entre 0 e 30 graus e você consiga estar vivo. E bloqueia o sol não matando você torrado, né? Olha que incrível. Agora a pergunta que eu faço ao irmão Afonso, só para finalizar. Dá para pensar em tudo isso sem pensar em Deus? Eu acho que a fé necessária para que tudo isso seja ao acaso é muito maior do que acreditar em Deus. Acreditar em Deus é mais simples e mais direto do que pensar que o acaso fez tudo isso. É mais difícil acreditar na coincidência do que acreditar em Deus, então sejamos racionais também e vamos acreditar no nosso Criador. Agradeço a Deus por essa oportunidade, aos irmãos pela participação muito frutífera, é um tema complexo, né? Geologia sempre é complexa, ainda muito pouco estudada, e os jovens não estão tão interessados, né, em estudar geologia. Você percebe que cada vez mais, né, estão fugindo do tema. Tem poucos geólogos, né, formados na atualidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo estudo.